Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Luciano Donizete da Silva. Ele estudou em São Carlos. Eu vou pedir para ele contar um pouco melhor daí da sua trajetória e tudo mais. Para mim é um prazer recebê-lo aqui, Luciano. Bom dia, e para quem está assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Bom dia. Bom, meu nome é Luciano Donizete da Silva. Eu sou professor de filosofia aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente tem também o programa de pós-graduação, eu atuo também na pós-graduação, a gente tem o programa de mestrado. Para chegar aqui, bom, tem uma trajetória longa, né? Eu já sou velhinho, então tem uma trajetória longa, mas a minha formação, ela começou no Paraná. Eu entrei na universidade em 95, né? Já faz tempo para chuchu. Na PUC do Paraná, fiquei lá um ano, mas acabou que, por N razões, eu me transferi para a Universidade Federal do Paraná, e então eu quase que reiniciei a graduação. Então eu fiz a minha graduação na Federal do Paraná, passei um ano trabalhando como professor de ensino fundamental e médio, e então eu fiz o mestrado, né? Eu terminei o mestrado em 2002, e foi então também na Universidade Federal do Paraná. E aí que eu vou para São Carlos estudar com o saudoso Bento Prado Júnior. Foi quando eu fiz o meu doutorado, foi em 2006, que eu defendi o meu doutorado. Nessa época eu escrevi sobre Sartre, Entre a Liberdade e a História. E é interessante que essa questão ela é bem mais antiga, né? Bom, só para concluir a história da formação, aí depois de 2006, quando eu concluo o doutorado, eu fiz o meu pós-doutorado, eu fiz na Jamulan, né, 10 anos depois, em 2016, recente, então, bom, já nem tão recente, já tem quase 4 anos, mas enfim, eu fiz um pós-doutorado, e esse pós-doutorado foi feito na Jamulan, Lyon 3, sob orientação do Bambinet, e bom, aí eu falo dessa trajetória intelectual tendo a ver com as questões. Essa questão que eu desenvolvi no doutorado, Sartre, Entre a Liberdade e a História, foi publicado em 2010, mas o trabalho é de 2006, era quase que o momento final de uma questão que começou lá da época de PUC, em 95. Eu tinha um interesse muito grande pelo marxismo, então estudei Marx e etc., comecei por aí, mas eu achei o Marx muito sisudo, naquele momento, bastante difícil, e eu tentei uma alternativa. Daí eu caí no Proudhon, né, que foi um momento assim, de perceber aquele romantismo todo, e o Marx detonando o Proudhon. Aí eu acabo achando alguém intermediário, né, que me disseram que o Sartre era alguém que era um marxista, mas que ao mesmo tempo defensor da liberdade, um libertário, e eu começo a estudar o Sartre pelo interesse marxista, e acabo, então, Entre a Liberdade e a História é justamente a culminância desse momento que começa lá. E no pós-doutorado, o que eu fiz efetivamente foi mostrar, quase que colocar a teoria sartreana à prova, ou seja, trazê-la para o nosso mundo, né, para a nossa realidade, e perguntar se efetivamente nós somos livres. Pergunta que não foi respondida, eu acredito, e que permanece até agora, se nós somos efetivamente livres. Mas é isso, eu tenho o doutorado com o Bento Prado Júnior, foi uma das grandes coisas assim da minha formação, e atualmente eu sou professor aqui em Juiz de Fora. Entendi. E você então acha que essa questão da liberdade está em aberto? Eu acho que quando o Sartre produz o seu trabalho de maneira situada, né, a gente tem que lembrar que a situação ela tem um peso enorme na filosofia de Sartre. Aquela ideia inicial, e que é muito difundida quase que como uma crítica ao Sartre, de uma liberdade de sobrevoo, de uma liberdade que não tem que ver com a história, de uma liberdade descompromissada, essa ideia, né, que fica restrita ao primeiro volume dos Caminhos para a Liberdade, o Mathieu, aquela liberdade restrita ao Mathieu, como se não houvesse 2 outros livros, né, quando a história efetivamente... Então, entra, e
entra em jogo e define. Então, eu acho que existe o peso da situação. A gente, quando situa Sartre em seu tempo, as posições dele, é claro, elas precisam ser atualizadas, mas a pergunta permanece. O homem é efetivamente livre? Então, foi essa questão que eu levei, do ponto de vista ético, mas essa é a pergunta de fundo, exatamente para o nosso tempo. Se a gente pode considerar que as escolhas são livres, o que peso tem essa situação. Então, é nesse sentido que ela permanece aberta, né? Ainda temos que responder se o homem é livre. Aonde, como essa liberdade atua e qual o peso real, efetivo que tem a situação sobre as ações e as escolhas, sobretudo, nesse sentido bem prático, vamos dizer assim. Uhum. O Sartre, ele é um autor que, além da imensa obra, também tem uma atuação militante muito importante, Sem né? dúvida. Hoje em dia a gente está vivendo aí na filosofia no Brasil diversos ataques. Eu sempre gosto de conversar sobre isso também, né? Acho que é um momento da gente refletir sobre isso, tentar construir uma união maior, né? Uma espécie de comunidade das pessoas que pesquisam e trabalham com filosofia. Como é que você tem visto essa situação? Olha, foi um golpe, né? Em todos os sentidos, né? Quase uma redundância, mas para a gente também da filosofia foi um golpe, porque desde que a filosofia, também a sociologia se tornaram obrigatórias para o ensino médio, que a gente forma alunos e a gente sabe que do grupo de alunos que a gente forma, e a gente não está fazendo um trabalho para diletantes, a gente está pensando em jovens que demandam um mercado de trabalho. Desde então, a gente tinha aqueles que vão fazer pós-graduação, etc., fazer doutorado, seguir para ser professor universitário, que é uma percentagem muito pequena, e havia um espaço para a gente dizer para esses alunos que eles poderiam ser professores na rede pública, na rede estadual. Então, foi um golpe, né? Eu acho que mal começa o 2020, a gente tem uma perseguição praticamente declarada à filosofia e à sociologia, como termos balbúrdia, por exemplo. Então, mas profissionalmente aquilo já foi algo de bastante complicado, assim, foi um golpe, efetivamente, a gente estava naquele momento em que a gente estava formando públicos de filosofia, e aí a gente tem a própria possibilidade de emprego, e isso a gente perdeu bastante, a gente viu uma desmotivação grande dos alunos, né, porque eles começam a se sentir criticados pelo fato de serem estudantes de filosofia, e por todo o preconceito, né, que foi difundido, que foi reafirmado, né, em razão da mudança de governo. E por essa razão, eu acredito, de fato, que a filosofia tem um papel muito importante, ela precisa retomar essas questões, e eu acho que uma parte importante desse papel tem que ver com o fato da gente atualizar os temas. Eu acho que boa parte daquele abismo que há entre a filosofia acadêmica e a filosofia que chega às pessoas, ou que não chega, que nunca chegou, tem que ver com isso. A gente está debatendo questões que às vezes são mais adequadas para aquele momento em que elas foram levantadas e nunca as atualizamos, digamos assim. Dia desses eu li um fulano dizendo que politicamente Aristóteles é mais atual que Sartre. Isso é um absurdo, em todos os sentidos, mas é exatamente isso, é como se a gente fizesse melhor se discutíssemos temas descolados da realidade, e isso faz com que a filosofia crie essa aura, né, que parece uma coisa muito boa. Não, filosofia é só para pessoas muito inteligentes, filosofia é só para os crânios, filosofia é só para aqueles que se dedicam e etc. Ou desprestígio de fato, né? A filosofia é algo que com ela ou sem ela, né? Com a tal ou sem a qual o mundo permanece tal e qual. Então a gente tem esse problema que é mais amplo, né? Claro que o governo atual acentuou isso, mas a gente tem um problema mais amplo que é esse abismo com as questões que podem interessar para as pessoas, abre aspas, comuns. Aquelas pessoas que não estão dispostas a compreender todo o arcabouço teórico, toda a terminologia, né, própria, né, o filosofês, que não precisa de tanto, se a gente pudesse fazer. E Sartre fez isso com maestria. Né? Quando eu fiz referência aqui aos Caminhos da Liberdade, você tem ali 3 romances que são exatamente a evolução. Se você puder explicar melhor essa obra, às vezes, para quem não conhece.
Tá, então, Sartre escreveu, dentre a sua vasta obra literária, 3 livros: Idade da Razão, Sursi e Com a Morte na Alma. São 3 volumes, três obras, né? Só que a história é basicamente a história de um personagem, Mathieu. Bom, tem outros personagens, evidente, a obra é muito mais rica do que isso que eu estou apresentando, é apenas um esquema. Mas esses 3 livros são chamados a trilogia Os Caminhos da Liberdade. E nessa trilogia a gente tem a evolução, vamos dizer assim, das desventuras desse anti-herói também, Mathieu Delorme. O Mathieu. E no primeiro livro a gente tem essa liberdade que é a que ficou mais conhecida do Sartre, a liberdade do não comprometimento, que são as tentativas do Mathieu, por exemplo, de se livrar de uma namorada ou da gravidez dessa namorada, ou coisas bem particulares da vida cotidiana. E a impressão que se tem é que ser livre seria aquilo que se diz de Sartre, uma liberdade que não se compromete. Mas já no segundo volume, em Sursi, né, A Pena Suspensa, também uma tradução possível desse livro, que tem também no Brasil várias edições. Sursi mostra quando ele é convocado, né, a França é invadida pela Alemanha, a França entra em guerra e ele é convocado, e ele percebe a liberdade que pode ser trazida por essa situação a qual eu me referia antes. Uma mudança histórica, né, a filosofia passou por isso, uma mudança histórica que acaba mudando a situação, que antes, nos governos do PT, era bastante confortável, ou pelo menos o espaço estava ali disponível. Esse segundo volume mostra esse poder que tem a história, a situação, para no terceiro volume, bom, não vou contar a história, né, para quem não leu a trilogia, eu recomendo muito, ainda mais em períodos de quarentena, é uma ótima leitura, né, fazer uma sequência da história inteira, mas aí a gente tem no terceiro volume o desfecho disso, que é a liberdade de fato, que é a escolha livre pela liberdade, que, enfim, tem todo um emaranhado aí para mostrar isso. Mas, simplificando ainda mais, o que eu digo é que Sartre ele fez isso, ele criava esses links com aquele público que não é filósofo e não fala filosofês, e não discute o sexo dos anjos. Então, Sartre fez isso também com o teatro, a gente não pode esquecer, as peças de teatro levavam as teses filosóficas dele, de certo modo, para um público muito maior. E a literatura, com certeza. Então, as intervenções políticas de Sartre, que você até se referiu antes, elas têm que ver também com essas intervenções nesse campo bem mais amplo, que, por ser artístico, né, por ser mais midiático, vamos dizer assim, e de um apelo maior para públicos distintos, fez com que o Sartre trouxesse essa filosofia para esse ambiente prático, o que traz a filosofia para a academia. Ambas as coisas são muito bem-vindas. Luciano, você falou uma coisa muito interessante aí, que o Sartre é como se ele tivesse se apropriado da linguagem da literatura e do teatro para veicular melhor, para ter um público maior para suas ideias. Eu percebo, queria saber sua opinião disso, que nós da filosofia, durante muito tempo, tivemos um certo preconceito com as redes sociais, né, em entrar nesse jogo, se apropriar dessa linguagem também, que na minha opinião tem perigos, claro, mas pode vulgarizar, pode banalizar o pensamento, né? Mas também, assim como era um perigo que o Sartre enfrentou também ao escrever literatura e teatro, né? Que você acha dessa questão com relação às redes, que agora em tempos de isolamento, de pandemia, estão se tornando necessárias para continuar exercendo a docência, traz uma série de outros problemas, tem alunos que não têm acesso, né, não tem o espaço da sala de aula que é importante para divulgação, para a construção, né, do ensino, mas por outro lado pode também possibilitar abrir novas portas. O que você acha disso? Putz, é uma questão, quer dizer, na verdade você colocou várias questões e elas se ampliam, então eu vou tentar compartimentar, né, para me explicar melhor. Uma das coisas é as redes sociais como um todo. Eu acho uma grande perda, né, em vários sentidos. Por mais que ela tenha vantagens, são vantagens que trazem problemas que não existiam. Eu vou tentar me explicar e me justificar, de certo modo, até porque que eu não participo, eu não tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, né, que é para formar aqueles grupos de trabalho na universidade, que facilitam bastante,
E nunca me arrisquei, né? Na verdade, é a primeira vez que eu falo de filosofia, assim, gravando, né? Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca me arrisquei. Então, pessoalmente, para mim, como pessoa, eu prefiro não. Não sei, eu não tenho muito jeito para lidar com questões técnicas de internet, essas coisas, tudo isso me chateia enfim, eu não gosto. E eu teria que fazer esse trabalho técnico para poder falar de filosofia. Então, pessoalmente, e a minha saída do Facebook foi bem dramática, assim, foi naquele momento de pré-eleição, e tinha várias pessoas, né, que estavam falando coisas horríveis a respeito da morte da Marielle, e eu escolhi um perfil de alguém que era cristão, que se dizia de Leão de Judá e tal, e tentei conversar com essa, e era uma menina, né, ou pelo menos o perfil era de uma menina, tentei conversar com ela pensando numa plataforma de um debate, ou de uma conversa. E efetivamente o que eu consegui foi mais agressões, né, e eu vi que aquele ambiente era, na verdade, bastante tóxico, e eu saí, né. Então, pessoalmente, eu tenho uma opinião. Agora, quando você pergunta disso a respeito, com relação ao ensino, eu acho que, bom, desde o começo, isso é uma coisa antiga, né? A história dos cursos à distância e etc. Eu participei num período em que não se fazia vídeos, mas se fazia o material. E é terrível, porque uma vez que você prepara o material, aquela pessoa pode ser substituída, e o vídeo, de certo modo, faz isso. Uma vez que você deu uma aula, ela vai ser aquela aula sobre Sartre. E, na verdade, a universidade não funciona assim, o pensamento não funciona assim. A gente pesquisa, e isso muda. Então, o crescente que você tem ao longo de 5 anos de um professor pesquisador, ele simplesmente se perde quando você grava um vídeo e esse vídeo se torna aula, porque efetivamente, eu não sei como é que isso seria feito, enfim, eu nunca pensei a respeito, mas na prática que eu conheço, você gravava uma aula, era feito com câmeras, etc., e depois você estava dispensado, como aquilo não era o objetivo, era em outro ambiente particular, de ensino particular, na verdade, de especialização, aquelas especializações que eles vendem nas cidadezinhas e fazem no final de semana, mas a partir do momento que eles começaram a gravar as aulas, e veja, a perda, ela é dupla. Você perde o professor, porque ele não vai ter mais serviço, uma vez que ele fez, e perde o discente, o que vai aprender, porque se nós somos pesquisadores, há um crescente, uma evolução evidente, eu vejo isso nos meus colegas, imagino que vejam em mim, daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente trabalha, da profundidade, das questões que mudam, que se renovam, e isso se perde. Então, eu acho que tem esse problema. Agora, por outro lado, por isso que eu disse que é uma questão ampla, e precisaria compartimentar. A minha posição pessoal eu evito porque me faz mal. A posição técnica, né, eu acredito que a aula pessoal é insubstituível. E mesmo que tenha aquele recurso de as pessoas fazerem questões, a relação através de uma câmera, como essa que a gente está tendo, ela nunca alcançará, para mim, né, pessoalmente, a metade do que a gente tem pessoalmente. É como se fosse falseado. Você não consegue absorver as expressões, o contexto. Então, eu acho que é uma perda nesse sentido, mas, sobretudo, da evolução da pesquisa, que se perde. A pessoa vai ter uma gravação de algo daquele momento, as questões daquele momento, nesse sentido técnico. Agora, consideremos a pandemia. Né? Eu estou há mais de um mês, afastado, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um comitê, e esse comitê decidiu pela suspensão das atividades presenciais todas, e eu fiz o que eu pude, ou seja, não cheguei a ensinar a gente criar uma plataforma, etc., porque isso tem que ser pensado de dois lados. Nós temos um alunado que depende totalmente dos laboratórios dos computadores para ter acesso. Então, eles teriam que ir presencialmente, ou pelo menos se aglomerarem dentro de uma sala para ter acesso a esses computadores. Então, isso se tornou inviável, mas ainda assim eu encaminhei listas de texto, leituras, disponibilizei o que tinha, né? Foi o máximo que eu fiz. Eu já trabalhei com ensino à distância, com aquelas plataformas, e me pareceu uma coisa mecânica, você bota uma série de questões, então eu acho que há uma perda, é insubstituível o presencial. Agora, se a gente considerar que a pandemia, bom, sabe-se lá quanto vai durar e etc., essas novas tecnologias, elas terão, né, que a forceps serem aplicadas a todos. É claro que eu vou me submeter a fazê-lo, mas com
considerando essa perda, né, efetivamente. Claro que vai ter ganhos, né, às vezes tem momentos que eu considero assim, durante uma aula, toda aula eu percebi, enquanto aluno e como professor, momentos de questões geniais, assim, de formulações de encaminhamentos muito bons, que também se perdem quando se faz ao vivo e com a aula presencial. Mas, enfim, eu acredito que, considerando a situação, aí nesse caso, a gente vai ter que se dobrar isso e se curvar isso e tentar usar esses mecanismos ao máximo até que seja possível aquela aula como tivemos, né? Eu, por exemplo, que sou mais velho, sou de uma época em que os professores fumavam dentro da sala, né? Então, era uma coisa tão pessoal que eles se davam ao luxo de fumar dentro da sala. Claro, ruim para a saúde do fumante, dos que estavam ali, de acordo. Mas, quer dizer, dessa aula para uma aula via internet, eu acho que há uma perda irreparável, né? Eu acho que o ensino personificado, pessoal, ele é muito melhor, mas aí acaba sendo uma opinião que se dobra de novo às circunstâncias. Se você tem uma pandemia, eu não quero morrer, não quero matar ninguém, então a gente se submete e utiliza essas estruturas. Mas, enfim, a minha opinião é essa, na medida do necessário. Eu sou do tempo não, né? Até hoje eu mantenho o hábito de querer o livro impresso para ler, né? Eu lamento pelas árvores, mas eu gosto eu já consigo ler as monografias, dissertações online, mas livros eu preciso de tê-los em mão. Então, é uma coisa, talvez, de uma geração mais antiga, né? Eu imagino que os professores mais velhos que eu tenho até mais dificuldade. Claro que vai ter aquele senhorzinho de 80 anos, filósofo, que vai para a internet e tal, mas ele confirma a regra, né? A maioria não vai, eu tenho dificuldade. Então, tem também um choque de gerações. É bem mais plausível que as pessoas mais jovens tenham mais facilidade com isso. Eu percebo isso até no meu departamento, né? Que os mais jovens têm mais facilidade, sempre, mas todos nós vamos nos adaptar ao que for necessário. Mas eu pergunto... Sim, e um último ponto que eu não toquei, mas que eu tinha preparado nessa compartimentação, considerar um trabalho como esse seu, porque aí, na verdade, é um trabalho de divulgação, né, de filosofia, que não tem necessariamente que ver com o ensino. Na verdade, seria um acréscimo ao ensino, uma contribuição a mais. Então, nesse sentido, eu acho super bem-vindo. Na verdade, eu sempre sou favorável, eu assisto vídeos, eu curto vídeos. Eu não conhecia o seu canal ainda, mas, claro, porque justamente é uma maneira de fazer aquela ponte que eu falei para superar aquele abismo que tem entre a academia e as pessoas, né, a população em geral, sobretudo no tocante à filosofia. Esse é um caminho ótimo, né? Parabéns pela iniciativa, porque supera esse espaço. As pessoas estão lá em quarentena, ao invés de assistir qualquer merda na televisão, elas assistem um vídeo de filosofia, talvez aprendam algo, enfim. E de certo modo, elas podem ficar curiosas e buscar, estudar a sério, enfim, aprofundar temas. Porque, na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu estava pensando no seguinte, não exatamente na substituição, eu estou inteiramente de acordo com você, do espaço da sala, mas nesse sentido de um acréscimo, de uma outra coisa a mais a ser construída, né? Outras formas de relação. Porque eu penso o seguinte, e até queria também te perguntar sobre isso, que você acabou falando, mas se você puder falar um pouco mais. Nos últimos anos, você falou do governo Lula, PT, teve foi muito bom para a filosofia, vieram muitos alunos, né, que não conheciam, isso trouxe a filosofia para o ensino médio, abriu campos de trabalho e tudo mais. Por outro lado, quando esses alunos que nunca tiveram acesso à filosofia, e que até pela política de cotas, né, de várias classes sociais diferentes, cotas raciais e tudo mais, entram na universidade, se defrontam com um espaço que é elitista, que os professores são todos de uma classe social que não é a desses alunos que estão chegando, os autores são de uma tradição que não é a deles, pouco se estuda filosofia africana, pensamento indígena, né? São só os autores ocidentais, europeus, homens brancos e coisa e tal. Isso também cria um choque com esse tipo de aluno. E aí esse processo, ele é um pouco violento também, na minha forma de ver. E a gente estava construindo, né, um diálogo para que a universidade se tornasse mais plural, e a gente já estava começando a
ter uma entrada desses outros autores, né? Esses alunos que entraram já começaram também a se tornarem mestres, doutores, se tornarem professores, estavam num processo e de repente acontece uma ruptura institucional, mas com uma adesão popular também. E esse é o ponto que eu queria te perguntar. Como é que você vê o fato de esses ataques terem um apoio popular também? Porque não foi só uma coisa que veio de cima para baixo, né? Mas me parece que, inclusive, esse governo atual tem uma adesão das classes baixas, inclusive, né? E que fica um pouco no escuro para nós, que somos já universitários, que estudamos e coisa e tal. Às vezes não conseguimos perceber e entrar nas questões que vêm dessas classes mais baixas também, da população, né, em geral. Como é que você vê esse outro lado da questão? Olha, de novo uma questão bastante ampla. Primeiro, se a gente considerar as políticas de abertura ou de ampliação de acesso à universidade pública, elas tiveram um ganho enorme, né, de trazer pessoas que não teriam, através das cotas, por exemplo, tanto sociais quanto raciais, que não teriam jamais a possibilidade, não por incapacidade, mas pela situação, né, em que essas pessoas estão colocadas, né? Elas vêm ao mundo situadas no meio em que elas têm uma estrutura familiar difícil, elas acabam vivendo num ambiente, né, numa comunidade que também é difícil, que remete a uma série de possibilidades muito ruins de trabalho, de existência, elas acabam tendo uma formação pior, né, vamos dizer assim. Mas que formação pior é essa, né? Que você, inclusive, falou da violência com essas pessoas quando elas chegam à universidade. Bom, antes de falar dessa violência, a gente tem que pensar que essas pessoas foram formadas em escolas com professores, escolas públicas com professores mal remunerados, aquela ladainha de sempre, né? E quando elas chegam à universidade via cota, isso provoca o sentimento nesse grupo de eu não quero isso, né? É uma coisa muito utilizada por aqueles que sempre têm tudo, de menosprezar esses alunos e falar, você entrou por cota, como se fosse uma coisa secundarizada. E isso faz com que alguns desse grupo não queiram, exatamente porque se acham capazes ou querem se sacrificar muito mais e às vezes nem conseguir, porque o outro, pela mera situação, né, de ter nascido numa classe média, ele já tem a vantagem do aprendizado da fala. Aí eu uso um exemplo meu pessoal. E aí a gente também não pode ser hipócrita. O que é o ensino superior? Senão a formação burguesa. E essa formação burguesa, no Brasil, ela exige modos. E esses modos exigem um modo de falar, inclusive. Então, a maneira como meus pais falavam, você falou que os professores são de outra classe social. Bom, eu, quando me fiz professor, passei a ser de uma outra classe social desse grupo, mas, a princípio, eu venho de uma família paupérrima, então eu sou desse grupo social, e, claro, como professor, tenho uma ascensão econômica, social, e, sobretudo, intelectual, gigantesca. Mas, para sair dessa condição que era dos meus pais e me tornar professor universitário, para começo de conversa, você tem que aprender a falar como falam os burgueses desse nível social. Porque a academia é isso. E essas pessoas que vêm, mesmo que elas tenham um déficit, vamos chamar assim, porque elas foram treinadas a falar gírias ou falar errado, como meus pais falam, uma série de coisas, conjugação, enfim, todo tipo de problema, elas têm que fazer essa adaptação, essa alteração. É uma alteração violenta, mas que faz parte do jogo do sistema. A gente não pode ter pessoas da universidade que falem, isso deve ser discutido pelas áreas especializadas, não quero me meter no mérito da questão, mas, a rigor, para se falar na universidade, para se escrever na universidade, para fazer um projeto de pesquisa, seja o que for, é exigido a linguagem culta, é exigido que você conheça todas essas regras de gramática, etc., como uma série de posturas, né, posturas no vestir, que tem sido abrandada, né, com essa coisa das pessoas, sobretudo os meninos, usarem roupa que seria feminina, e essa... existe uma abertura, tem tido, né, eu vejo nos meus alunos, assim, uma presença maior desses grupos minoritários, de homens que se vestem com vestuário feminino e tal. Mas, ainda assim, você tem que reconhecer que é necessária essa adaptação. Então, a educação burguesa, ela exige uma série de requisitos que acabam gerando essa violência, eu reconheço,
Mas, por outro lado, esse grupo que sempre teve acesso à universidade, que geralmente é classe média branca ou aqueles raros negros que conseguem. Então, a gente tem uma definição racial muito evidente, daí a necessidade das cotas raciais e econômicas, mas esses grupos, eles têm rendimento igual ou melhor sempre que os outros. Alguma coisa está errada, e a gente sabe, é evidente que o que está errado é a situação a que são submetidas essas populações que necessitam disso. Agora, independente disso, a gente precisa, claro, dar uma resposta, e essas pessoas da universidade, o que elas fazem? Elas absorvem, lamentavelmente é isso, absorvem toda essa gama de valores que são burgueses, que são de classe média, que a educação burguesa leva a isso, e por mais que ele seja ainda um libertário, ele tem que ser um libertário que não fala gíria, um libertário que fale o português formal. Então, nesse sentido, é pouco provável que a academia admita as práticas das comunidades ali dentro, ou o falar das comunidades, se não como objeto de pesquisa, porque é quase como que houvesse a necessidade de um olhar de cima, um olhar dentro de regras. Veja o que é fazer um projeto de pesquisa. Você tem que aprender um monte de coisas para montar a ideia principal, os objetivos secundários, montar a justificativa. E isso é tudo feito dentro de regras que são negadas antes, ou pelo menos um público fica sem. Então, o que a gente tem ali é um conflito que precisa ser pensado, como você sugeriu, mas ele precisa ser pensado como isso, como resolver essa questão, né? A adequação acaba sendo sempre do ponto de vista da academia, a adequação daqueles que chegam e não algo distinto. Ou seja, a aceitação. Eu acho pouco provável que o linguajar, por exemplo, fosse admitido. Agora, sobre o que você perguntou do apoio de pessoas desse nível social, contra, apoio ao combate à filosofia, vamos dizer assim, ou seja, o fato delas serem favoráveis ao combate à filosofia, uma boa parte disso tem a ver com preconceito, né? Um preconceito ideológico que é difundido grandemente, que faz com que a filosofia seja secundarizada. Ela não tem importância nenhuma. Sobretudo quando você pensa um país que é pensado, né? O Brasil tem sido pensado como algo a produzir, é necessário produzir, o Brasil não pode parar. Então, a filosofia produz o quê? Começa por aí, o utilitarismo. Como se pensar as questões, o ser humano ter uma mosca, como lá em Atenas, né, o Sócrates era, né, a mosca que não deixava a bela égua Atenas dormir tranquila. Eu acho que a filosofia tem esse papel, que é fundamental, de não deixar esses absurdos dormirem tranquilos. Quando Marx escreve o Capital e denuncia a apropriação da mais-valia, etc., ele tira a tranquilidade dos capitalistas. E a partir dali, todos nós vamos saber como é que funciona essa máquina incrível que alguns só trabalham e outros só desfrutam daquilo que o trabalho produz, o resultado do trabalho. Cara, parece brincadeira, mas pessoas que produzem casas, né, que são pedreiros, e que não tem casa para morar. Então é uma coisa bizarra. O cara construir um carro e não ter um carro já seria absurdo. Enfim, coisas desse tipo que a gente tem. Mas se a gente pensar isso exclusivamente com respeito à filosofia, por que essas pessoas não se ajustam à filosofia? Primeiro, a gente tem que considerar esse papel ideológico, né, esse preconceito que é difundido grandemente. A Marilena Chauí cita essa frase no livro Convite à Filosofia. A filosofia é algo com o qual, sem o qual, o mundo permanece tal e qual. Então, eu acho que uma parte dessas pessoas pensa assim. E isso foi acrescido, nós tivemos um crescimento absurdo de evangélicos, né, de todo um preconceito a respeito da filosofia associada a negar Deus, né, que é fundamental, é o princípio básico da filosofia, mas mais do que isso, de questionar, né, então é a mosca, como Sócrates, que incomoda os religiosos, e ela deve ser combatida. Então tem esse trabalho, todo esse trabalho ideológico que faz com que a filosofia seja secundarizada. Agora, dela estar secundarizada, para ela ser odiada e combatida, aí já é necessário um trabalho atuante, como eu disse. É preciso ver no filósofo, ou nos filósofos, nos estudantes de filosofia, e imagino que tem filósofos de direita, de extrema direita, eu não sei, mas
todos são comunistas, né? Essa é uma maneira de xingar os filósofos atualmente. Ah, são comunistas. Aquela história de serem maconheiros, né? Filosofar acaba sendo reduzido socialmente, assim, para o senso comum, a uma prática de, sei lá, fumar maconha e ficar tendo uma viagem chapado e tal. Então, você tem vários ataques, assim, que são pontuais, e existem outros que são de elogio. Por exemplo, não, para estudar filosofia você tem que ter uma iluminação, você tem que ser um filósofo, uma coisa mística, uma coisa de iluminação, que faz com que a filosofia também se secundarize. Mas essas pessoas, elas são muito mais suscetíveis a esse trabalho ideológico de fazer com que o filósofo seja demonizado como o comunista, ou aquele que nega Deus, ou como aquele que é o maconheiro, ou como qualquer outra coisa que possa desqualificar o trabalho do filósofo, porque justamente o que está sendo desqualificado é aquilo que o Sócrates fez como modelo lá de pai da filosofia, de ser essa mosca que tira o sossego dos políticos, dos poetas, dos artesãos. Então, o combate à filosofia vem daí. É claro que essas pessoas, muito simples, em geral, falando de uma camada que pode ser defensável, porque alguém que passou pela educação burguesa e que pensa essas coisas, ou que pelo menos propaga essas coisas, isso é mau caratismo, isso é alguém que estudou medicina, que esteve na universidade, chegar a essas conclusões, aí é bom, a gente não tem o que fazer. Mas pensando nas pessoas que tiveram, por N razões, pela sua situação, que tiveram dificuldades para essa educação formal, então eles não foram à faculdade, não tiveram acesso ao básico do humanismo que a universidade representa, etc. Mesmo com seus defeitos de ter um limite, né, uma régua, você tem que falar o português oficial ali dentro e tal. Mas se a gente... mesmo que ela tenha esses limites, é um ambiente que coloca em xeque tudo isso. A filosofia é isso. O combate a isso é o combate a você não ter que admitir, por exemplo, agora, no momento de pandemia, que todos aqueles milagreiros da televisão que faziam milagres, curavam câncer, estão tudo com máscara e correndo do vírus. Para as pessoas que são ligadas à política não admitirem as suas... enfim, as suas dificuldades, o absurdo do fascismo e coisas do gênero. Então, nesse sentido, o combate à filosofia ele é ideológico, mas já com essa ideologia atuante, né, sobre essas pessoas que pensam algo ruim já da filosofia, e é sempre bem pontual, né? Eles são comunistas, ou eles são pontual, ateus, né, que são acusações recorrentes. Mas eu acho que tem muito que ver com isso. Agora, as pessoas mais simples, não esses que tiveram acesso à educação burguesa, à educação universitária, que passaram pela academia, você tem ali uma gama de pessoas que enfim, ensino médio, o ensino fundamental incompleto, aquele tipo de... Essas pessoas, elas podem até estar sendo enganadas, considerando aí a sua situação. Elas são inflamadas contra alguém, é necessário alguém ser o culpado. E eu acho que a filosofia, né, por N razões, acaba sendo... É difícil você ter a mesma relação que você tem com o filósofo com o engenheiro. O engenheiro faz pontes, né, ainda que, vez por outra, elas desabem. Sobretudo a saúde, né, cuida da saúde, etc. Então, você tem o problema da utilidade, da filosofia e tal, então fica fácil, né? E a filosofia tem pouco espaço de defesa. Exatamente, voltando de novo àquele abismo, a gente não sai, como você e o seu trabalho aqui no YouTube, as pessoas não saem ali da academia, e isso acaba reforçando esse preconceito. Então, por essa razão, a gente acaba sendo, sim, combatido por um lado, por aqueles que têm interesses, que passaram pela educação burguesa, mas que têm interesses contra humanos, contra o homem, contra o humanismo, e a gente também sofre como consequência dessa atuação ideológica de pessoas que não teriam nada contra, né, nem a favor, mas que acabam sendo contra por razões secundárias. A filosofia não existe para negar Deus, as religiões permanecem tão fortes e crescendo, né, muito menos para combater o capitalismo, né, por mais que ela tenha revelado coisas do capitalismo, ele continua, por N mutações, presente. Então acaba que essas pessoas a gente precisa libertá-las da ignorância, e os demais é um embate ideológico mesmo, a gente é inimigo, a gente está em lados opostos e a gente disputa. É lamentável, né, que
pessoas simples têm uma visão muito ruim da filosofia, mas, por outro lado, é necessário reconhecer que boa parte daquilo que a filosofia faz não é voltado para essas pessoas. Essas pessoas não entenderiam nada, né, de boa parte do que eu leio de filosofia. Aí o que acontece? Você tem que passar pela iniciação, que é a educação formal, que é a universidade. Aí você sai da universidade. Os que combatem a filosofia e passaram por ali são os nossos adversários. Agora, essas pessoas que não passaram por esse processo, elas precisam ser, claro, de certo modo, libertas, né, de isso que foi colocado como sendo a filosofia o inimigo. A menos que você tenha por inimigo aquele que questiona a mosca, né, ou você tenha valores que você queira preservar e que o filósofo acaba sendo um risco para aquele valor. Então, a gente tem essas duas situações. Beleza, Luciano. Foi muito bom conversar aí com você, ouvir suas ideias, também com relação ao Sartre, a pesquisa, e colocar essas ideias para circular aí, para a gente se ouvir mais, né? Tomara que esse tipo de trabalho possa produzir aí contatos, né, entre pesquisadores que estejam em outros lugares, né? A minha ideia aqui é essa, fazer com que as ideias circulem e coisa e tal. Com certeza. Se você quiser dizer mais alguma coisinha aí para a gente encerrar. Sim, eu queria falar. Bom, primeiro, eu tinha falado desse livro que foi o meu doutorado, mas eu queria falar do pós-doutorado, eu acabei nem mostrando, nem falando nada. Pode mostrar aí. Ética Põe e um pouquinho Liberdade de mais pro Sartre. lado aí para a gente poder ver ele melhor. Deixa eu achar. Aí, beleza. Então, eu queria mostrar esse livro e aproveitar para agradecer o Damon, né, que sem o Luiz Damon Santos Moutinho eu não teria conseguido fazer o meu pós-doutorado. Agradecer o Bambinet mais uma vez. Foi em 2016 e esse livro aqui saiu em 2018 e justamente aqui eu fiz uma experiência, eu queria falar isso e não falei, eu fiz uma experiência de colocar a liberdade em prática, tentar ver os limites da liberdade situada, e eu situei boa parte da pesquisa, eu situei na história do Brasil, no período da ditadura militar. Por exemplo, eu chego a comparar a situação e a ação livre do Goebbels, né, com o Frei Tito. Então, eu tento trazer para situações nossas essa estrutura que Sartre revela em sua ontologia e na crítica da razão dialética, enfim, que tem uma série de consequências. Então, eu acho que é um exercício justamente dessa ordem, um exercício que tenta trazer para as nossas questões, para o nosso dia a dia, essa teoria, vamos dizer assim, essa filosofia da liberdade, né, de que o homem é responsável por seus atos. Então, nesse sentido, só para utilizar o gancho com respeito à sua última questão, nesse sentido, a gente tem uma situação em que as pessoas escolheram e escolhem, né, serem até fascistas, né? Eu acho que precisa de uma averiguação, de uma indagação, de um questionamento a respeito da situação. O que na situação teria escapado a Sartre, ou que teria escapado aos comentadores de Sartre, né? Talvez esteja lá em Sartre, mas o que pode nos dar alguma luz sobre essa escolha? Que ela é sempre situada e nem sempre livre, né? A escolha pela opressão, a escolha pela sujeição. Sartre ele tem uma proposta de filosofia muito clara. Primeiro, a libertação metafísica do homem, que é aquele trabalho de libertar o homem das teorias deterministas de qualquer ordem. Depois, a constituição de um espaço de liberdade, que eu acho que é o que o seu trabalho faz, né? Um espaço de liberdade para esse debate filosófico, e que remete, no caso de Sartre, à literatura, ao teatro, às questões políticas que ele comenta, e só depois trata-se da libertação social, política, econômica do homem. Então, nesse caso, esse trabalho ele tem justamente o papel que eu disse, né, a respeito dessas pessoas que não tiveram acesso à educação formal, de trazê-las para o nosso lado, vamos dizer assim, ou seja, trazê-las para um ambiente em que a filosofia não seja algo que tem um abismo com a vida e que lida com temas e que deve ser combatidos e tal, mas mostrar esse papel que a filosofia tem no âmbito da vida prática, no dia a dia, em que as pessoas, para que elas se compreendam, como pretende Sartre mostrar, que são os atos do dia a dia que fazem a história, por exemplo, e não que a história é escrita pelos grandes homens, pelo presidente, pelo Senado,
pelo Congresso. Trata-se de uma história que é feita quando a pessoa fica em casa ou não, no caso da pandemia, a história que é feita quando a pessoa usa ou não máscara e assim por diante. Então, eu só queria fazer uma referência ao Damon e a esse trabalho, meu último trabalho, divulgar também, claro, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Seria muito bom e a gente pode fazer a partir de temas específicos, enfim, eu estou à disposição quando você precisar. Beleza. Muito obrigado, Luciano, pela entrevista. Tomara que essas ideias circulem mais. Espero que você fique bem aí. Está em Juiz de Fora? Você também. Sim, estou em Juiz de Fora, estou em casa. Tá certo. E, bom, vamos ver se passando essa situação de isolamento aí, a gente possa depois se encontrar em algum evento, não sei. Com certeza. Seria muito bom. Beleza? Conversa pessoalmente. Como eu disse, é bem melhor. Com certeza. Bem melhor. Então é isso. Muito obrigado. Bom dia aí para você. Bom dia. E todos aí que assistiram a gente também. Vai ficar no YouTube esse vídeo. Agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.